Seja bem-vindo ao Profissional Cast, podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico, onde você consegue aprender estratégias, como fazer uma boa gestão de carreira para acelerar o teu crescimento profissional. Eu sou Rodrigo Barbosa e hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Eu trouxe a minha sócia na vida e nos negócios, Alessandra, para que ela possa trazer dúvidas que principalmente os nossos mentorados, eles trazem para a gente nas mentorias Líder SA, Profissionais SA, nas mentorias individuais que eu faço com grandes executivos, e a gente pensou, se eles trouxeram essas dúvidas, provavelmente a galera que escuta o Profissional Cast deve ter essas mesmas interrogações. Vamos ajudá-los e direcioná-los, correto? Combinado. E teve muitas dúvidas e temas que eles queriam que falassem sobre carreira e liderança. Eu selecionei 10, vamos ver se a gente consegue falar sobre 10, que é muita coisa. Bate-bola rápido. Bate-bola, mas começando com negociação assertiva e contorno de objeções. O pessoal falou que queria dicas, assim, realmente estratégias de como conseguir contornar objeções em uma negociação. Eu acho que isso serve para muita coisa e muita gente, até em casa. Ok, perfeito. Primeira coisa, eu desenvolvi uma metodologia de vendas, né? Que essa metodologia de vendas é PAMPAI. Então, eu vou detalhar cada passo desse, porque na minha visão, até por eu ter desenvolvido isso e ter conquistado prêmios de primeiro lugar Brasil, segundo lugar Brasil, minhas equipes também com esse resultado gigante, aplicando esse passo a passo. Primeira coisa, toda negociação ela tem que começar na preparação. E a preparação está em conhecer quem é a outra pessoa que eu vou negociar. Então, eu costumo falar, primeiro, qual é o mapa 3D da pessoa que eu vou negociar. E isso significa qual é a dor que ela tem, qual é a dúvida que ela pode ter ou qual é o desejo que ela possui. E sempre quando eu começo a minha negociação por algum desses fatores do mapa 3D, eu vou gerar rapport imediato. Porque mais do que ela sentir que eu estou querendo vender, ela vai sentir que eu estou querendo resolver um problema ou direcionar ela para o objetivo que ela tem. Então, antes de começar a negociação, investe o tempo na preparação, mapeando uma dor, desejo ou dúvida da outra pessoa que você vai negociar. Segunda coisa que você pode fazer, abertura impactante. Como é que você vai fazer isso? De um jeito prático. Começando com uma pergunta ou uma afirmação baseado nesse mapa 3D, que você já fez na preparação. Terceira coisa, mensagem-chave. Porque a minha recomendação numa negociação é, você tem que ouvir mais do que falar. Quando você faz a pessoa pensar aquilo que você quer que ela pense, você vai ter muito mais facilidade para conseguir fazer uma boa negociação e ter muito menos objeção, tá? O contorno da objeção vem muitas vezes de você falar muito e a pessoa ainda não entendeu o valor, a percepção para que ela possa comprar de você algum produto, serviço ou solução. Então a mensagem-chave é, se eu já mapeei uma dor, desejo ou dúvida, eu comecei a minha interação com essa pessoa com uma pergunta ou com uma afirmação. Depois de ela trazer ali mais argumentação, mais subsídio para mim na negociação, eu vou entregar a mensagem-chave que ela precisa. Depois eu vou para a fase de pergunta reflexiva, que é fazer o seguinte, ela acreditar que ela precisa daquilo agora. O último passo é levar ela para uma ação. A ação é quando, como, qual. Então uma negociação não deve ir para o caminho do sim ou não. Vamos fechar isso? Nunca. Quando a gente vai fazer isso? Qual dessas opções a gente vai seguir? Como você prefere? Dessa forma ou dessa forma? Quando a gente vai conseguir começar esse projeto? Data tal ou data tal? Por quê? Ao invés, se eu conheço a pessoa, entendo do problema, eu sei que eu tenho a melhor solução, por que eu vou dar para ela o direito, ou a possibilidade, na verdade, dela dizer sim ou não, se aquilo é o melhor para ela? Sim. Então, esse é o melhor caminho. Agora, qualquer negociação, quando ela termina, ela não acaba. Ela tem que ir para o encantamento, ou seja, preparação, P, abertura impactante, A, mensagem-chave, M, pergunta reflexiva, P, ação e encantamento. Esse é o método PAMPAI que eu desenvolvi e que isso me fez ter resultados incríveis e todos os profissionais que eu direcionei na liderança, eu tenho direcionado nessa área, têm conseguido diminuir muito a quantidade de objeções e aumentar muito os reconhecimentos e premiações dentro da área comercial. E seria bom levar essas objeções, estudar essas objeções, botar no papel o que é que seria uma possível pergunta, uma possível coisa que ela questionaria, ou tem alguma outra forma? A gente faz isso, né? Então a gente mapeia, por exemplo, quais são as dúvidas que os profissionais possuem para entrar nos nossos programas de aceleração. Será que isso é para mim? Vou conversar com a minha esposa. Eu vou ver aqui se tem outros investimentos melhores. A gente já preparou isso
porque são as principais objeções que geralmente a gente recebe, e a gente já tem as melhores respostas para fazer a pessoa do outro lado refletir que realmente o melhor caminho para ela é investir dentro daquilo que a gente tem de direcionamento para ela. E eu vejo você falando muito em perguntas também, né? Você fazer as perguntas para que o outro fale o que é que ele quer. Aí assim você consegue negociar ainda mais. Eu vou trazer um Pergunta exemplo. muito. Por exemplo, tem um profissional sênior, ele tem 35 anos. Ele já investiu na pós-graduação, no MBA, intercâmbio, em inglês. Ele quer assumir uma posição mais alta, mas ele não consegue. Quanto tempo a mais ele pode esperar? Não deve mais esperar. Se ele já investiu tudo isso e ainda não teve resultado, ele não pode mais esperar. Sim. Então, qual é o momento ideal para ele investir na carreira para ter o crescimento que ele quer? O momento é agora. Então, se eu já sei disso, eu tenho que mostrar para ele os caminhos para que ele siga isso e tenha o resultado que ele quer. Então, a minha negociação não é eu estar negociando ou querendo vender a todo custo, mas é evidenciando o melhor caminho que ele tem para ter o resultado que ele quer. Perfeito. Outra pergunta, outro assunto que trouxeram foi como causar impacto em novos projetos ou início de uma nova jornada. Por exemplo, entrei na empresa, como é que eu causo impacto em pouco tempo? Estou começando um novo projeto com um sócio, como é que eu causo impacto? O que é que eu posso levar de diferencial para isso? Beleza. Primeiro, quando você está num novo projeto, numa nova posição, numa nova empresa, você vai passar por 3 fases, na verdade. Adaptação, consolidação e crescimento. A adaptação, você vai ter que se adaptar. Pessoas, chefes, cultura, ambiente, cenário como um todo. O caminho ideal que eu recomendo é alinhar expectativas com o teu chefe imediato. Ou com a pessoa que está liderando aquele projeto. Como é que você pode fazer isso de um jeito super prático? O que você espera de mim? São perguntas que você tem que fazer. O que você espera de mim? Quais são as prioridades para os próximos 90 dias? Quais são as habilidades que você quer ver no meu trabalho no dia a dia? O que eu posso esperar ao contar com você? Quando você tem isso, você já vai direcionar de um jeito muito mais assertivo os teus próximos passos. Então essa é uma alternativa. Uma outra alternativa é o DEP, onde você vai fazer o diagnóstico do cenário, entender as estratégias, montar um plano para conseguir fazer uma execução assertiva. Mas a gente pode aprofundar isso na outra pergunta. Tá. E uma coisa que eu vou misturar 2 perguntas assim, mas como administrar o conflito de interesses, por exemplo, o conflito de ansiedade, depressão, ansiedade, medo daquela posição, como administrar isso com inteligência emocional? O pessoal fala assim, que chega na fase que tá meio perdido, tá com problemas emocionais e não consegue tomar uma decisão, não consegue recorrer à ajuda, simplesmente fica estagnado. Como passar essa fase realmente? Depende do nível que você tá de desafio emocional. Mas a minha primeira recomendação é, se você está com desafios emocionais, procura as pessoas próximas que você tem para abrir o teu coração sobre isso. Se você fez isso e ainda não conseguiu colocar para fora ou ter melhorias, procura alguém que é especialista nesse tema. E aí você tem que entender aqui, na área da saúde, quem pode te dar um suporte. Porque eu falo muito, né? Deus, saúde, família e trabalho. Não tem como você querer continuar crescendo profissionalmente se emocionalmente você está precisando de apoio. Ou precisando de um suporte ali naquele momento. Então, a minha recomendação é você buscar essa ajuda. Tem outras ferramentas e estratégias que a gente pode aplicar, mas se você está no nível emocional mais grave, você precisa buscar um especialista. Falando em ferramentas, você citou agora, uma das perguntas foi justamente isso, ferramentas que podem auxiliar o dia a dia de trabalho. 3 ferramentas, a pessoa pediu 3, mas assim, o que é que você acha de ferramenta que hoje mudaria a rotina de um profissional, o que é que ele poderia usar para otimizar? Ferramenta 1, check-in, check-out. Que é isso? Seria? Foi uma ferramenta que eu desenvolvi para você começar a tua semana e terminar a tua semana de uma maneira produtiva. Fazer check-in na tua semana, começa a tua semana, define de 3 a 5 principais prioridades para a tua semana. Essa é a primeira coisa. Depois, você vai definir uma grande entrega que você vai ter por dia no trabalho. A grande entrega da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. E termina a tua semana fazendo check-out, que é isso. Fazendo a retrospectiva do que foi positivo, do que poderia ter sido melhor, ou que fazer de novo diferente na próxima. Rodrigo, isso é ferramenta? Sim. Aplica isso. Segundo, planejamento de rotina. Você tem que ter uma agenda planejada. Não tem como você não ter uma agenda planejada. Se você não controla a tua agenda, você não está priorizando as prioridades e dificilmente você vai conseguir se destacar e crescer. Então, ter uma agenda, seja no teu Teams, no Meet, no Google Agenda, em algum lugar, você tem que ter o planejamento da tua rotina. Terceiro, o mais simples, lembretes. Eu coloco lembretes para que eu consiga memorizar e lembrar de momentos ou entregas importantes. Com a demanda super atarefada, uma rotina super intensa, se você não colocar uma ferramenta simples para te lembrar do que você tem que fazer, você pode esquecer. Então, a sugestão é colocar lembrete.
Joia. Networking. Como fazer um networking sem aparentar interesse? Sem fazer um networking e manter esse networking. Não só aquela conexão no LinkedIn, conectar, seguir. Manter uma coisa que seja saudável e sem parecer que é interesse. Primeira coisa, networking pra mim é servir. Então, tem uma frase, né? Antes de ser interesseiro, busque ser interessante. Então, quando você está disposto a construir network, você tem que mapear quem são essas pessoas. Não adianta você só ir conhecendo gente aleatória. E networking, ele precisa ser intencional, tanto no ambiente corporativo, quanto no ambiente da tua empresa. Quantas pessoas hoje as pessoas conhecem dentro da empresa? Muitas vezes pessoas de outras áreas não te conhecem. Por quê? Você não construiu network. Como fazer isso de um jeito prático? Primeiro, mapeie as pessoas que você quer se conectar. São 2 níveis. Influenciadoras, que são pessoas que opinam ou participam do teu dia a dia, e embaixadoras, que são as pessoas que decidem, geralmente 1 ou 2 níveis acima da tua posição atual. Mapeia todas essas pessoas, e aí você vai entender como servir de um jeito mais intencional. Você vai agendar café, você vai agendar almoço, você vai agendar momentos, reuniões virtuais, presenciais, e você vai começar a fazer perguntas interessantes. Algumas você vai pedir conselho, algumas você vai oferecer ajuda. E isso você vai ir construindo e potencializando o teu network. Mas não tem como você crescer se as pessoas não conhecem você. Perfeito. E às vezes você manda um e-mail para outro setor que você nunca falou com a pessoa. E precisa dele. E precisa muito, e precisa às vezes urgente, e você se arrepende. Poxa, eu poderia ter me relacionado com essa pessoa. Então a minha recomendação é que construção de network devia fazer parte da rotina semanal de todas as pessoas. Investimento de 10 a 15 minutos por semana. Uma pessoa por semana. Mapear, né? Sendo mapeado, intencional, você vai conseguir potencializar muito o teu posicionamento profissional. Uma coisa sobre parte de vendas, você estava falando do Pampai no início, que tem outra pergunta que tem muita relação, é como ter uma autoconfiança, que eu acho que é um grande problema, assim, na maioria dos profissionais, a autoconfiança, de achar que vai conseguir fazer a venda, de ter impacto, de causar aquela boa impressão. O que é que você indicaria para essa pessoa? Trazer um exemplo legal. Você já ouviu a frase que se você não compraria o produto, você não consegue vender? Sim. É a mesma coisa que funciona para você. Se você não confia em você, não tem como as outras pessoas confiarem. E a autoconfiança, ela vem de você ter 3 principais sentimentos. Primeiro, orgulho da tua trajetória, da tua história. Ninguém sabe o que você passou, só você sabe. Segundo, admiração pela profissional que você se tornou, porque só você sabe como você começou e como você está hoje. E o terceiro pilar é confiança, daquilo que você ainda vai construir. Um exercício que eu costumo fazer com os profissionais nas minhas mentorias, quando eu sinto que tem um gap ali de autoconfiança, eu falo o seguinte: vamos fazer um exercício? A gente vai desenvolver um inventário da tua história, pessoal e profissional. Eu quero que você liste todas as suas conquistas e principais entregas. Porque se você não está confiando em você hoje, é porque você não está lembrando exatamente de tudo que você já fez. Então, se alguém aqui que está ouvindo tem problema de autoconfiança, constrói um inventário, olha para trás, lista tudo que você construiu e conquistou que teve alto impacto na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Depois lê, e aí você vai ver, esse profissional deveria ser admirado. E você vai entender que esse profissional é você. É interessante isso, que eu passei por uma experiência semana passada, que eu não tenho muito o perfil da negociação, da venda. E antes de fazer essa negociação, essa venda, eu pensei em tudo isso. Eu falei, eu tenho que ter orgulho na minha trajetória, tudo que eu já consegui. Foi mesmo? Foi, pensei nisso aí. Até eu já saberia o que você responderia. Eu pensei aqui que eu saberia responder essa pergunta por conta disso. Porque você se sente incapaz. Porque eu não tenho, né, o hábito de fazer, não fui treino pra isso. Mas aí eu lembrei disso. E outra coisa também, o brilho no olho. Porque você tá falando de um negócio que você provavelmente vai vender, que você gosta, então que você acredita. Então acho que assim, ter o brilho no olho na hora de falar faz essa diferença. Então acho que também poderia acrescentar, ter um brilho no olho, na negociação para poder ter uma autoconfiança. Porque aí passa para outra pessoa esse brilho. Eu sei que situação foi essa e o que foi que eu te falei depois. Parabenizou. Por quê? Porque viu que foi a melhor forma, a melhor vez que aconteceu Você isso, fez né? isso. Que Então, legal que você fez isso, eu não sabia. eu lembrei que na hora, várias coisas poderiam tirar esse brilho, porque o medo, o nervosismo, então tipo assim, não sou capaz, com certeza não vai fechar. Você fica pensando nisso na venda. Eu poderia ter sido outra pessoa melhor para fazer essa venda. Mas aí você vai, tenta transformar tudo isso e ver de outra forma e ver como você falou, de admiração, orgulho de tudo que passou.
Parabéns. Obrigada. Outra pergunta foi sobre o LinkedIn. A pergunta específica eu vou ler, mas assim, você falar sobre o LinkedIn vai ajudar. Como manter a conta ativa? Ou seja, assim, não deixar ela morta e ser reconhecida e ter bons resultados. Qual é o mínimo que eu posso fazer? Tá. LinkedIn é uma ferramenta que você precisa ter presença, frequência e posicionamento. A presença é ter o teu perfil 100% preenchido, 100% atualizado com todas as informações necessárias. A frequência, uma vez por semana, se você produzir um conteúdo que demora talvez 5 minutos, você consegue fazer isso de um jeito legal. E o posicionamento está nas interações que você consegue fazer e oferecer dentro da ferramenta. O LinkedIn, o próprio LinkedIn, ele te ensina como utilizar. Todo LinkedIn tem uma nota que vai de 0 a 100. E que cada profissional pode entender como é que está a nota de avaliação do seu próprio LinkedIn. Basta acessar o LinkedIn SSI Score, que o LinkedIn vai te direcionar e ver como é que tua nota está lá. E é legal porque é um ranking. Quanto maior a tua nota, maiores são as probabilidades de empresas, recrutadores, gestores encontrarem o teu perfil. E é uma ferramenta que eu costumo falar que o LinkedIn é uma vitrine de uma loja no shopping center. Imagina você andando na vitrine de uma loja. E quando você olha para o teu LinkedIn, não adianta você ter um produto incrível se a tua vitrine não está bem estabelecida e posicionada. Então, ter o LinkedIn, para mim, não é uma opção. É uma obrigação dos profissionais que querem crescer e se destacar no mundo corporativo e fazer a gestão da própria carreira como negócio. E aí, presença, perfil 100% atualizado, frequência, uma vez por semana, posicionamento, interação com outras pessoas da tua área e segmento. Você consegue fazer isso com facilidade e ter muito resultado dentro da ferramenta. Perfeito. Vamos já para o final, tem 2 perguntas só. Quais são as formas eficazes de criar relacionamento com os clientes? E manter aquele cliente lá na recorrência ou ativo? Qual é uma forma eficaz? Encantar. A taxa de renovação que a gente tem nos nossos programas é absurda. Porque eu sou o cara que eu me preocupo de verdade com as pessoas. Acho que entregar é algo ao mais também, né? São Isso duas aí. coisas que eu sou muito ruim. Primeiro, entregar o combinado. Eu nunca consigo. Eu quero sempre fazer além daquilo que eu combinei para encantar a outra pessoa do outro lado que confiou em mim. E a segunda, eu sou muito preocupado em gerar resultado. Então, se você tem essas duas visões para o teu cliente de sempre entregar a mais do que aquilo que você combinou e sempre se preocupar com o resultado do teu cliente, ele vai entender que você não está querendo só vender para ele. Ele vai olhar para você como uma solução para tudo que ele precisar. E é assim que eu quero me posicionar para os nossos clientes, por exemplo. Porque não adianta eu vender para o meu cliente se eu não me encantar. Para mim só faz sentido eu vender se eu conseguir ser a solução para o meu cliente e fazer ele ter mais do que aquilo que ele investiu. Perfeito. Eu deixei por último a pergunta que mais se repetiu, que foi sobre comunicação. O pessoal perguntou assim, como ter uma comunicação efetiva e eficaz, na verdade, objetiva e eficaz. E se você teria alguma dica de algum material que eles poderiam aprender sobre isso. Perfeito. A minha recomendação para quem quer se destacar na comunicação dentro do mundo corporativo é ler o livro Brevidade Inteligente. É um livro que fala como você falar menos, tendo mais impacto. É um livro que fala de como você chamar a atenção sendo super objetivo. Então, na minha recomendação, na tua comunicação, você tem que ter alguns pilares fundamentais se você quer se destacar, seja em reunião, apresentação ou interação com alguém dentro do teu ambiente de trabalho. Primeira coisa, busque fazer mais perguntas do que fazer afirmações. Segunda coisa, utilize palavras-chave. Quais são? Aquilo que a alta gestão fala dentro da tua organização. Terceiro, fale menos, porque isso gera mais impacto. Então, ao invés de você fazer 10 slides, faz 2. Ao invés de falar 3 minutos, fala 1. E nesse 1 minuto, seja persuasivo, com a comunicação assertiva, utilizando palavras-chave, fazendo as pessoas olharem para aquilo que você já olhou. É muito mais impactante do que você ficar sendo o cara da afirmação. É quando você sabe a habilidade de fazer perguntas inteligentes. Esse é o princípio básico da comunicação dentro de uma organização. Quer se destacar? Começa a perguntar. As pessoas vão começar a te respeitar. E a pergunta do tipo assim, qual seria o caminho mais estratégico para a gente atingir esse objetivo? E se a gente for por essa outra possibilidade dentro dessa situação? Eu acredito que existe uma solução para esse problema, que é, o que é que vocês pensam disso? São 3 exemplos simples, mas que podem gerar muito impacto no dia a dia de trabalho. Perfeito. Finalizamos aqui as perguntas, pelo menos o resumo das perguntas que eu fiz, para poder
tentar resumir o que é que os profissionais estão buscando, estão querendo saber, estão querendo entender, e são as principais dúvidas do mercado de trabalho. Agora é com você. Eu quero agradecer a galera que ficou a gente nesse episódio Pocket. Vocês sabem que semanalmente a gente traz convidados, só que dessa vez a gente pensou o seguinte, o convidado é você que está nos ouvindo, porque as pessoas das nossas mentorias trazem essas dúvidas, porque possivelmente você também tem isso. Então, dentro das nossas mentorias, a gente consegue aprofundar, personalizar, ser assertivo. Mas a gente teve a preocupação de trazer para o ambiente geral alguns direcionamentos que eu imagino que podem impactar o teu dia a dia. Essa galera aqui que ouviu esse episódio pode participar de uma reunião com o nosso time? Com certeza. Tem o QR Code, o link para poder acessar aqui embaixo, né, da plataforma, e vai ser de grande valia. Vai ser muito bom. Por quê? O que é que elas vão ganhar com isso? É uma reunião estratégica, que você vai ter acesso à nossa especialista do time, que ela vai poder apresentar para você um plano de ação para sua carreira, dependendo da sua trilha. Se você tem interesse de recolocação no mercado, se você tem interesse em ser líder, se promoção no trabalho, então ela vai apresentar isso de uma forma bem mais clara e visual. E personalizada, né? Personalizada. Esse é o ponto. É porque talvez o que separa você do objetivo que você quer é um caminho estratégico. E o meu time pode te ajudar com essa construção desse caminho. E se você vai acompanhar com a gente depois, é uma situação que vai ver se vai fazer sentido para você. Porque muita gente pode acreditar, eu estava procurando um direcionamento como esse. Não. Eu que estou procurando profissionais que querem se destacar e crescer no mundo corporativo de um jeito mais estratégico. Se é você esse profissional, clica aqui e agenda esse momento com o meu time. E se você ainda não está na tua fase, na próxima semana, mais uma vez, tem episódio novo para você. Se você quer crescer e se destacar, você precisa se transformar no Profissional SA, e ouvindo o Profissional Cash é um bom caminho para você começar. Até o próximo episódio. Tem mais alguma mensagem? Isso aí. Então se despede da galera. Muito obrigada por acompanharem. A gente fica muito feliz que todo mundo tá chegando através do podcast. E continue acompanhando, porque vem muita coisa boa por aí. Maravilha. Até o próximo Profissional Cash. Tchau, tchau.